Bem-vindos às falas da Bíblia. Prepare-se para um momento de reflexão e inspiração com a palavra de Deus. Hoje nós falaremos da segunda parte do primeiro livro de Reis. Sucedeu, pois, que no ano 480 depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no quarto ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, que é o segundo mês, começou-se a edificar a casa do Senhor. Ora, a casa que rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e de 10 côvados de largura. E fez para a casa janelas de gelósias fixas. Edificou andares em torno da casa, contra a parede, tanto do templo como do oráculo, fazendo assim câmaras laterais ao seu redor. A câmara de baixo era de 5 côvados, a do meio de 6 côvados, e a terceira de 7 côvados de largura. E do lado de fora, ao redor da casa, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa com pedras lavradas na pedreira, de maneira que nem martelo, nem machado, nem qualquer outro instrumento de ferro se ouviu na casa enquanto estava sendo edificada. A porta para as câmaras laterais do meio estava à banda direita da casa, e por escadas espirais subia-se ao andar do meio e deste ao terceiro. Assim, pois, edificou a casa e a acabou, cobrindo-a com traves e pranchas de cedro. Também edificou os andares contra toda a casa, de 5 côvados de altura, e os ligou à casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu estás edificando, se andares nos meus estatutos, e executares os meus preceitos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, que falei a Davi, teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Salomão, pois, edificou aquela casa e a acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto, tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de cipreste. A 20 côvados do fundo da casa, fez de tábuas de cedro uma divisão, de altura igual à do teto, e por dentro a preparou para o oráculo, isto é, para alugar santíssimo. E era a casa, isto é, o templo fronteiro ao oráculo, de 40 côvados de comprido. O cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se via. No meio da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para pôr ali a arca do pacto do Senhor. E o oráculo era, por dentro, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, e o cobriu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. Salomão, pois, cobriu a casa por dentro de ouro puro, e estendeu cadeias de ouro diante do oráculo, que cobriu também de ouro. Assim cobriu inteiramente de ouro a casa toda. Também cobriu de ouro todo o altar do oráculo. No oráculo fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. Uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra de 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra. Assim era também o outro querubim. Ambos os querubins eram da mesma medida e do mesmo talho. Um querubim tinha 10 côvados de altura, e assim também o outro. E pôs os querubins na parte mais interior da casa. As asas dos querubins se estendiam de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a do outro na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. Também cobriu de ouro os querubins. Quanto a todas as paredes da casa em redor, entalhou-as de querubins, de palmas e de palmas abertas, tanto na parte mais interior como na mais exterior. Também cobriu de ouro o soalho da casa, de uma e de outra parte. E para a entrada do oráculo,
Fez portas de madeira de oliveira. A verga com os umbrais faziam a quinta parte da parede. Assim fez as duas portas de madeira de oliveira, e entalhou-as de querubins, de palmas e de flores abertas, que cobriu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim também fez para a porta do templo umbrais de madeira de oliveira, que constituíam a quarta parte da parede, e eram as duas partes de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, como também as duas folhas da outra porta. E as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas, e as cobriu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o átrio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No 4º ano se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. E no 10º ano, no mês de Bul, que é o 8º mês, se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo o que lhe convinha. Assim levou 7 anos para edificá-la. Salomão edificou também a sua casa, levando 13 anos para acabá-la. Edificou ainda a casa do bosque de Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedros, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as câmaras, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela, em 3 fileiras. Todas as portas e esquadrias eram quadradas, e uma janela estava defronte da outra, em 3 fileiras. Depois fez um pórtico de colunas, de 50 côvados de comprimento e 30 de largura, e defronte dele outro pórtico, com suas respectivas colunas e degraus. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, o qual era coberto de cedro desde o soalho até o teto. E em sua casa, em que morava, havia outro átrio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste, também para a filha de Faraó, que ele tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas casas eram de pedras de grande preço, cortadas sob medida, tendo as suas faces por dentro e por fora, cerradas à serra, e isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande átrio. Os fundamentos eram de pedras de grande preço, pedras grandes, de 10 e de 8 côvados, e por cima delas havia pedras de grande preço, lavradas sob medida, e madeira de cedro. O átrio grande tinha em redor 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o átrio interior da casa do Senhor e o pórtico da casa. O rei Salomão mandou trazer de Tiro a Hirão. Era ele filho de uma viúva, da tribo de Naftali, e fora seu pai, um homem de Tiro, que trabalhava em bronze. Ele era cheio de sabedoria, de entendimento e de ciência para fazer toda sorte de obras de bronze. Este veio ter com o rei Salomão, e executou todas as suas obras. Formou as 2 colunas de bronze. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados era a medida da circunferência de cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para pôr sobre o alto das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados também a altura do outro. Havia redes de malha e grinaldas entrelaçadas para os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro. Assim fez as colunas, e havia 2 fileiras de romãs em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre o alto das colunas. Assim fez com um e outro capitel. Os capitéis que estavam sobre o alto das colunas, no pórtico, figuravam lírios, e eram de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas, estavam também justamente em cima do bojo, que estava junto à rede, e havia 200 romãs, em fileiras em redor, sobre um e outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo. Levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz.
Sobre o alto das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez também o mar de fundição. Era redondo e media 10 côvados de uma borda à outra, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda em redor, havia betões que o cingiam, 10 em cada côvado, cercando aquele mar em redor. 2 eram as fileiras destes botões, fundidas juntamente com o mar, e firmava-se sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente, e o mar descansava sobre eles, e as partes posteriores deles estavam para a banda de dentro. A sua grossura era de 3 polegadas, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio. Ele levava 2.000 batos. Fez também as 10 bases de bronze. Cada uma tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. E a estrutura das bases era esta. Tinham elas almofadas, as quais estavam entre as junturas. E sobre as almofadas que estavam entre as junturas havia leões, bois e querubins, bem como os havia sobre as junturas em cima. E debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada base tinha 4 rodas de bronze e eixos de bronze, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam estes suportes de fundição, tendo eles grinaldas de cada lado. A sua boca, dentro da coroa e em cima, era de um côvado, e era redonda segundo a obra de um pedestal, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas almofadas eram quadradas, não redondas. As 4 rodas estavam debaixo das almofadas, e os seus eixos estavam na base, e era a altura de cada roda de côvado e meio. O feitio das rodas era como o de uma roda de carro. Seus eixos, suas cambas, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, os quais faziam parte da própria base. No alto de cada base havia um cinto redondo, de meio côvado de altura. Também sobre o topo de cada base havia esteios e almofadas que faziam parte dela. E nas placas dos seus esteios e nas suas almofadas lavrou querubins, leões e palmas, segundo o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Deste modo fez as 10 bases, todas com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze, em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para a banda do oriente, na direção do sul. Irão fez também as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo do mesmo, as caldeiras, as pás e as bacias. Todos estes objetos que Irão fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. E Salomão deixou de pesar esses objetos devido ao seu excessivo número. Não se averiguou o peso do bronze. Também fez Salomão todos os utensílios para a casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro puro, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro, e as taças, as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros,
de ouro puro, e os gonzos para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e os das portas da casa, isto é, do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que o rei Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata, o ouro e os vasos, e os depositou nos tesouros da casa do Senhor. Então congregou Salomão diante de si em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas, dentre os filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. De maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. E tendo chegado todos os anciãos de Israel, os sacerdotes alçaram a arca, e trouxeram para cima a arca do Senhor e a tenda da revelação, juntamente com todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Foram os sacerdotes e os levitas que os trouxeram para cima. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se ajuntara diante dele, estavam diante da arca, imolando ovelhas e bois, os quais não se podiam contar, nem numerar, pela sua multidão. E os sacerdotes introduziram a arca do pacto do Senhor no seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas se viam desde o santuário diante do oráculo, porém de fora não se viam, e ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera, junto a Horebe, quando o Senhor fez o pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles da terra do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrarem, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Então falou Salomão: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Certamente te edifiquei uma casa para morada, assento para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação ficou em pé. E disse Salomão: bendito seja e Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse: desde o dia em que eu tirei do Egito o meu povo Israel, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se edificar ali uma casa em que estivesse o meu nome. Porém escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Ora, Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome de Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi: meu pai, quanto ao teres proposto no teu coração o edificar casa ao meu nome, bem fizeste em o propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho que sair de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. E o Senhor cumpriu a palavra que falou, porque me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como falou o Senhor, e edifiquei uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí lugar para a arca em que está o pacto do Senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra de Egito. Depois Salomão se pôs diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendendo as mãos para os céus, disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu, nem embaixo na terra, que guardas o pacto e a benevolência para com os teus servos, que andam diante de ti com inteireza de coração, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como neste dia se vê. Agora, pois, ó Senhor, Deus de Israel, faz a teu servo Davi, meu pai,
o que lhe prometeste ao dizeres: não te faltará diante de mim sucessor, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem diante de mim, como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que o céu, e até o céu dos céus, não te podem conter, quanto menos esta casa que edifiquei. Contudo, atende à oração de teu servo, e à sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste: o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu. Ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar nesta casa, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Condena ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça e seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, se eles voltarem a ti, e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti nesta casa, ouve então do céu, e perdoa a pecado do teu povo Israel, e torna a levá-lo à terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, e orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar. E envia chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo os cercar na terra das suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois tu, só tu, conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também quando o estrangeiro, que não é do teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, e da tua forte mão, e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para esta casa, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho por que os enviares, e orarem ao Senhor, voltados para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, longínqua ou próxima. Se na terra aonde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos e procedemos perversamente, cometemos iniquidade. Se voltarem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste a seus pais,
para a cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome. Ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Perdoa todas as transgressões que houverem cometido contra ti, e dá-lhes alcançar misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles. Porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de ferro. Estejam abertos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Jeová, os separaste dentre todos os povos da terra, para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste do Egito nossos pais. Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou em alta voz a toda a congregação de Israel, dizendo: Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse. Não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com nossos pais. Não nos deixe, nem nos abandone, mas incline a si os nossos corações, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus preceitos que ordenou a nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam perto, diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que defenda ele a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, como cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus, e que não há outro. E seja o vosso coração perfeito para com o Senhor nosso Deus, para andardes nos seus estatutos, e guardardes os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então o rei e todo o Israel com ele ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Ora, Salomão deu, para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei santificou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ofereceu o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, porque o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para nele caberem o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. No mesmo tempo, celebrou Salomão a festa, e todo o Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Ramate e desde o rio do Egito, perante a face do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e mais 7 dias, 14 dias ao todo. E no 8º dia, despediu o povo, e todos bendisseram ao rei. Então se foram às suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor fizera a Davi seu servo, e a Israel seu povo. Sucedera, pois, que, tendo Salomão acabado de edificar a casa do Senhor, e a casa do rei, e tudo quanto lhe aprouve fazer, apareceu-lhe o Senhor segunda vez, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: Ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste perante mim. Santifiquei esta casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Ora, se tu andares perante mim como andou Davi, teu pai, com inteireza de coração e com equidade, fazendo conforme tudo o que te ordenei, e guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: Não te faltará varão sobre o trono de Israel. Se porém vós e vossos filhos de qualquer maneira vos desviardes, e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos, que vos tenho proposto,
mas fordes, e servirdes a outros deuses, curvando-vos perante eles, então exterminarei a Israel da terra que lhe dei. E a esta casa, que santifiquei a meu nome, lançarei longe da minha presença, e Israel será por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, todo aquele que por ela passar, pasmará e assobiará, e dirá: por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: e por que deixaram ao Senhor seu Deus, que tirou da terra do Egito a seus pais, e se apegaram a deuses alheios, e perante eles se encurvaram e os serviram? Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim dos 20 anos em que Salomão edificara as duas casas, a casa do Senhor e a casa do rei, como Hirão, rei de Tiro, trouxera a Salomão madeira de cedro e de cipreste, e ouro segundo todo o seu desejo, deu o rei Salomão a Hirão 20 cidades na terra da Galileia. Hirão, pois, saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera. Porém, não lhe agradaram. Pelo que disse: que cidades são estas que me deste, irmão meu? De sorte que são chamadas até hoje terra de Cabul. Hirão enviara ao rei 120 talentos de ouro. A razão da leva de gente para trabalho forçado que o rei Salomão fez é esta: edificar a casa do Senhor e a sua própria casa, e Milo, e o muro de Jerusalém, como também Razor, e Megido, e Gézer. Pois Faraó, rei do Egito, tendo subido, tomara a Gézer e a queimara a fogo, e matando os cananeus que moravam na cidade, dera-a em dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gézer, Bet-Horon a Baixa, Baalate, Tamar no deserto daquela terra, como também todas as cidades armazéns que Salomão tinha, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros, e tudo o que Salomão quis edificar em Jerusalém, no Líbano, e em toda a terra de seu domínio. Quanto a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos filhos de Israel, a seus filhos, que restaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não puderam destruir totalmente, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado, até hoje. Mas dos filhos de Israel não fez Salomão escravo algum. Porém eram homens de guerra, e seus servos, e seus príncipes, e seus capitães, e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que estavam sobre a obra de Salomão, 550, que davam ordens ao povo que trabalhava na obra. Subiu, porém, a filha de Faraó da cidade de Davi à sua casa, que Salomão lhe edificara. Então ele edificou Milo, e Salomão oferecia 3 vezes por ano holocaustos e ofertas pacíficas sobre a altar que edificara ao Senhor, queimando com eles incenso sobre o altar que estava perante o Senhor, depois que acabou de edificar a casa. Também o rei Salomão fez uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Hirão mandou com aquela frota, em companhia dos servos de Salomão, os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, os quais foram a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que trouxeram ao rei Salomão. Chegamos ao fim de mais uma fala da Bíblia de hoje. Que a mensagem inspire e fortaleça sua fé. Esperamos que esta porção da palavra tenha tocado seu coração. Para continuar recebendo diariamente esses momentos de reflexão, inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que mais te impactou e não se esqueça de compartilhar para que mais vidas sejam alcançadas pela palavra. Contamos com você. Muito obrigado e que Deus o abençoe.